Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma live do nossa maratona de lives. E hoje eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar uma das juízas do trabalho mais conhecidas do Brasil. É a professora Valdete Severo, juíza do trabalho no TRT da Quarta Região. TRT da Quarta Região que tem sido uma constante nas minhas lives. Eu realmente acho que foi o TRT que eu mais interagi, mais até do que o meu próprio TRT da Quinta. Na Quarta eu já entrevistei 2 vezes a doutora Fabiana Cardoso, Basotto, né? Eu fiz também com o Rodrigo Trindade, com o Francisco Rossal, né? Com o Francisco Marques. Tem um monte de gente mesmo, além de advogados também, a doutora Lauren, vem com a doutora Carmela. Tem uma turma muito boa, né? E que, Fabiano, que é Luciana Cardoso, eu tô trocando, tô ficando velho, acho que é o cansaço é pandemia, né? Mas que, gente, que bom tê-los aqui mais uma vez. Estou esperando a doutora Valdete entrar, ela disse que já está no Instagram, estou esperando ela aparecer aqui, né? Não espero que ainda não apareceu no meio aqui não. Quando ela dá um oizinho aqui, eu puxo ela para a nossa live, né? Ela disse que já está ao vivo. Cadê ela? Aqui, eu estou mandando aqui para se entra aqui. Estou esperando. Cadê minha amiga Valdete? Ainda não. Aqui eu tô. Já vi aqui, vou puxar. Muito bem. Já mandei o convite. É só você aceitar aí e aí você vai aparecer aqui na tela. Olha só! Muito E aí, bom. bom dia! Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, minha amiga. Que bom tê-la aqui no meu Instagram. Ó, eu aprendi nesse mundo da lives, eu tô numa maratona de lives, que aí tem quase um rito próprio. Quando a gente abre a live, o anfitrião tem que ficar falando pra caramba, por quê? Porque aí significa sair o disparo para todo mundo para dizer que a gente está ao vivo. Aí começa aqui, para mim é impressionante, começa a subir aqui o número de pessoas que entram ao vivo. Nesse momento já tem 100 pessoas ao vivo, né, nos acompanhando. Legal. E aí eu vou falar um pouquinho aqui do meu prazer, da minha honra, do meu privilégio de entrevistar mais Quer um chimarrão? Um chimarrão, mais uma pessoa do Rio Grande do Sul. Eu estava falando aqui que eu interagi mais com o TRT da Quarta do que da Quinta, onde eu estou, né? Porque, olha só, eu já entrevistei aqui, ó, só aí do seu tribunal, né? O Rodrigo Trindade, o Francisco Rossal, a Luciana Basotto. Eu fiz 2 lives com ela, porque era parte da faculdade, da universidade também, fazer uma atividade de extensão. Rodrigo Trindade. Advogados, eu também entrevistei a Carmela Gruni, que também faz essa interface com a arte. Sim. Fiz com a doutora Laura Azevedo, lá no Direito News. Tem muita gente. O Felipe Jardim, que é procurador do trabalho, que é gaúcho, não está morando no Rio, está morando no Rio de Janeiro, mas é gaúcho. Eu estou quase me tornando um gaúcho por extensão. O Rafael da Silva Marques também, muito gente boa, discutiu ideologia, foi sensacional. E agora sim, eu dizendo para o pessoal, agora já podemos falar mais livremente, eu estou tendo a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar uma das juízas do trabalho mais conhecidas do Brasil, #sou fã de Valdete Severo, né? Sem sombra de dúvida, uma mulher de luta, um talento para a magistratura e para o magistério, né? Atua efetivamente, ensina e aplica o que ensina, como ensina. Então eu tenho realmente um grande orgulho de tê-la como amiga, de tê-la como colega e ter agora sim a oportunidade de bater um papo limpo, aberto aqui. Eu sempre gosto de repetir uma das frases que aprendi quando me apaixonei pelo magistério. Nada nos é pertencente senão pensamento. E a nossa função como pensadores, como juristas, como acadêmicos, é exortar a dialética, construir. O pessoal gosta desses anglicismos, um brainstorm, né? Construir tempestades mentais, teses e antíteses para construir sínteses. Então, nesse ponto aqui, eu estou muito feliz em ter essa... Quando eu postei o card, né? Eu doido para postar o card, mas estou esperando você dizer, pode, não pode, aposto um, posto os 2, eu não postei logo os 2, né? As pessoas automaticamente, eu sou fã de Valdete, eu sei, vai ter um séquito aí
de fãs da Valdete entrando aqui. Já temos cerca de 140 pessoas ao vivo, simultaneamente, nesse momento. Acho que já pode começar. E aí eu já falei demais, porque nesse momento é o momento de ouvi-la. Minha querida, seja bem-vinda ao meu Instagram. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada pela oportunidade. Eu também estou feliz de estar aqui. É muito legal poder fazer esse diálogo. E eu também admiro muito o teu trabalho e a forma como tu consegue interagir em vários âmbitos, né? Extrapolando o mundo do direito. Então é muito legal poder estar aqui fazendo essa conversa sobre a teoria da imprevisão. Sim. Para mim vai ser muito legal, porque eu vou ouvir de uma trabalhista as suas visões sobre a teoria da imprevisão, uma matéria que eu ensino em direito civil, né? Meu concurso para federal foi sobre direito civil, e aí essa adaptação, aceitação ou rejeição da teoria da imprevisão no campo das relações trabalhistas, seja de direito material e processual, para mim vai ser uma aula que eu vou agregar aos meus conhecimentos. Minha princesa, a gente está conversando nesse momento, eu vou fazer uma introdução. Nós estamos, nesse momento, né, numa situação absolutamente inédita na história do país e do mundo. Né? Se alguém trouxesse uma previsão em dezembro que a gente ia ficar trancado em casa mais de um mês neste ano, ninguém acreditava, ninguém ligava a sério, ia dizer que era conversa apocalíptica, alguma coisa assim. E, de fato, estamos. Estamos vivendo numa situação de pandemia, quase pandemônica, né? E que a gente precisa efetivamente entender como lidar com as novas relações. Eu costumo dizer para todo mundo, digo, não sou senhor da razão, né? Quem afirmar de forma peremptória que é assim, é assado, na verdade está mentindo, porque nós estamos aprendendo a lidar com essas questões e temos visões, temos convencimentos. E, nesse ponto, um dos temas que eu tenho debatido com frequência em lives do ponto processual, né, de um corte mais processual, é justamente sobre os efeitos da pandemia nos acordos judiciais. Né? A discussão se aplica à teoria da imprevisão ou não, se aplica, como se faz, como é que tem sido a visão. E, então, eu fiz essa introdução, enquanto eu vou fazer um comentário aqui para fixar aqui embaixo para todo mundo saber o nosso tema, né? Para poder agora só te ouvir. A palavra é sua, meu. Então, vamos lá. Bom, eu acho assim que para tratar desse tema a gente tem que ter dois enfoques. Primeiro porque a gente está, como tu mesmo disseste, num período atípico, né? Enfrentando uma situação inesperada e desconhecida. Então, eu fico imaginando quem vive do trabalho, ou quem hoje está desempregado, ou está, né, trabalhando como, entre aspas, autônomo, e tem uma relação de trabalho que foi judicializada e fez um acordo trabalhista, e aí se vê numa situação como essa, em que, além de toda a precariedade que já existe para quem vive do trabalho, ainda tem que lidar com o fato de não saber se vai conseguir ter renda no mês seguinte, não saber o que vai acontecer com a saúde da sua família, etc. Bem, então existe uma questão, me parece, que não pode ser deixada de lado quando a gente fala da teoria da imprevisão, que é, nos acordos trabalhistas, que é a situação social, humanitária, que extrapola a esfera jurídica. Mas antes mesmo disso, existe uma questão jurídica. Então, assim, eu queria até começar a falar do tema fazendo esse exercício de reflexão com quem está nos ouvindo. Se a gente deixar de lado toda a questão social e humanitária, e que depois eu quero falar disso, inclusive, né, que envolve a aplicação da teoria da imprevisão nos acordos trabalhistas, e ficássemos apenas com a questão jurídica, e é legal falar disso contigo, já que tu és professor, né, de direito civil, e essa ideia da teoria da imprevisão vem lá do direito comum, nós temos um problema jurídico já de arrancada, que nós não estamos diante de um negócio jurídico, quando nós estamos falando de um acordo jurídico. Nós estamos diante de uma sentença. Há uma definição na CLT da natureza jurídica de um acordo judicial homologado. Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que ser colocada, assim, num plano mais, digamos, superficial de análise do tema, se nós estamos diante de algo que tem natureza jurídica de sentença trabalhista, ao juiz não é dado revisá-la. Até porque nós sabemos que, por disposição expressa da CLT, é uma sentença trabalhista irrecorrível, porque é resultado da manifestação de vontade das partes, ao menos assim é compreendida no texto da CLT. Pois bem, se isso é verdade, não há como aplicar, no meu entender, não há como aplicar regras para revisão de contrato
a um ato que é uma sentença jurídica, uma sentença trabalhista irrecorrível. Então, nós já teríamos esse problema, para mim, nós teríamos esse problema de saída. Como se desconstitui um título executivo, que é o acordo homologado, através de uma ação rescisória. Não é por uma caneta, né, por um despacho do juiz. Então, para mim, se nós ficássemos... e eu chamo a atenção disso, Rodolfo, pelo seguinte, parece que nós estamos nos distanciando cada vez mais da literalidade do texto legal. E há um prejuízo aí, que na verdade é um prejuízo que atinge a todos que lidam com o processo. Né? Hoje pode servir para uma parte revisar acordos trabalhistas para reduzir o valor, mas amanhã esse mesmo distanciamento do texto legal pode ter outros efeitos que não agradem, digamos assim, quem hoje pede em juízo revisão de acordo judicial. Então, me parece que aqui a gente tem já um ponto de partida. Não há como falar em teoria da imprevisão se nós não estamos diante de um negócio jurídico, nós estamos diante de uma decisão judicial definitiva, né, que resolve o mérito e que não pode sequer ser suscetível de recurso. Então, como é possível que, pelo pedido de uma parte, né, o juiz simplesmente diga, não, então tá bem, então um acordo que era de 1.000 vai virar parcela de 500 a partir do mês que vem. Ele está, na verdade, desconstituindo uma coisa julgada. E eu repito, eu estou falando isso da perspectiva estritamente jurídica, sem chegar no ponto que me parece que é o mais importante, que é o da impossibilidade concreta de utilizar essa teoria num acordo trabalhista em função dos efeitos que isso vai ter. Porque, assim, tirando essa questão, digamos, vamos admitir que fosse possível, que nós estamos diante de um negócio jurídico e, portanto, a teoria da imprevisão é aplicável. Nós teríamos um outro problema. Nós temos que fazer com que essa teoria seja uma via de mão dupla. Claro. E nós nunca sequer cogitamos a aplicação da teoria da imprevisão para aumentar o valor de acordo trabalhista. Isso é um fato. Né? Nós não... E vejam, nós temos acordos trabalhistas feitos na Justiça do Trabalho, com muita frequência, por exemplo, em que quem tem que pagar é uma instituição financeira. Então, será que nós vamos admitir que, passada a pandemia, o trabalhador pegue lá o lucro líquido da instituição financeira ou da empresa e diga, olha só, ela teve um lucro bilionário esse ano, então eu quero a revisão do acordo trabalhista para aumentar o valor ajustado. Será que isso vai ser admitido? Entende? Então, assim, não dá para usar essa teoria apenas para retirar crédito de quem, na verdade, teve o seu crédito declarado e reconhecido numa decisão judicial, como é o acordo trabalhista. Essa é uma questão. A outra questão é a realidade... Eu vou deixar para dizer minha opinião depois. Não, eu estou achando, porque sabe que te ouvir é sempre um prazer para mim. Há pontos aí que eu concordo, há pontos que eu tenho uma visão diferenciada, e aí eu vou deixar falar ao final ou interagir, como você preferir. Para mim, você é a musa, hoje eu sou apenas o anfitrião. Bom, então eu só vou concluir o raciocínio dizendo o seguinte, quando a gente está falando de um acordo trabalhista, isso é fato, né? Assim, seria, no mínimo, uma deslealdade que alguém que lide com o processo do trabalho afirmasse que um acordo trabalhista é feito pela integralidade daquilo que o autor entende que tem que receber e que a empresa entende que deve. Porque a gente sabe que não é isso. A gente sabe que as empresas, inclusive, fazem cálculo de risco e propõem nos acordos trabalhistas uma parte daquilo que elas entendem que devem, não daquilo que está sendo pleiteado no processo. A gente sabe também que a maioria absoluta dos acordos trabalhistas são feitos sem que sequer haja correção. Né? É tipo assim, 10 mil reais em 10 vezes de 1.000, o valor é fixo. Isso é, digamos, algo muito corriqueiro. Então, como é possível que a gente entenda que esse valor que foi ajustado a partir, portanto, de um pressuposto de que aquilo é uma perda, nem sequer é a integralidade do dano que está sendo reposto ao trabalhador, que a gente tem que pensar como uma devolução de valores que são do patrimônio jurídico do trabalhador, não é a empresa que está pagando algo que é dela e repassando, não, ela está devolvendo ao trabalhador aquilo que ela reconhece que é lesão de direitos que a Constituição, inclusive, diz que são fundamentais, que são irrenunciáveis, etc, etc. Bem, como é possível, então, que o Poder Judiciário ainda reduza mais o valor desse crédito? E mais, Rodolfo, no mínimo, então, se a gente ultrapassasse o fato de que a teoria da imprevisão não se aplica a uma sentença, se aplica a negócios jurídicos. No mínimo, para entender aplicável a teoria da imprevisão, no caso concreto, nós teríamos que saber se esse trabalhador, por exemplo, não está sem emprego.
Porque daí também a teoria da imprevisão tem que servir para ele, né? A empresa vai para o processo e diz, olha só, eu estou com dificuldades porque não estou conseguindo produzir em tempos de pandemia, quero que reduza o valor de 1.000 para 500. O trabalhador tem que ser ouvido para dizer, por exemplo, se ele não está sem emprego, se ele não está sem conseguir renda, porque ele está dentro do 40% da classe trabalhadora que está jogada na informalidade, e se ele também não está sofrendo consequências da pandemia. Porque daí ele pode opor o argumento, não, tudo bem, vocês estão em dificuldade, querem reduzir, eu estou em dificuldade, quero aumentar. E aí? E por que esse peso, o Poder Judiciário trabalhista, que só existe para garantir direitos dos trabalhadores, teria que optar por facilitar ou resolver ou auxiliar problemas da empresa, que são reais, eu não estou dizendo que não são, são reais. Mas e por que não, então, o Poder Judiciário trabalhista agir para também aplicar a teoria da imprevisão para majorar os valores dos acordos toda vez que os nossos trabalhadores e trabalhadoras estiverem desempregados ou sem renda. E aí, Rodolfo, eu quero te dizer que se essa moda pegar, e eu não sei como a advocacia de trabalhador e trabalhadora ainda não pensou nisso, em instigar o Poder Judiciário a fazer esse raciocínio, porque se essa for a realidade, nós vamos ter muito mais pedidos de aplicação da teoria da imprevisão em função da necessidade das trabalhadoras e trabalhadores, porque a gente sabe que muitas e muitas vezes o crédito decorrente de um acordo homologado em juízo constitui a única renda daquela trabalhadora ou daquele trabalhador. Pronto. Pode falar. Eu acho lindo, porque você sabe que o seu discurso, a sua forma de expor é fascinante. Você sabe quanto eu sou seu admirador, né? E gosto de ouvi-la. Eu tenho que dizer que a minha visão sobre o tema é um pouquinho diferente. Eu vou trazer uma reflexão, mas perceba, não é algo diametralmente oposto. Não, na verdade são compreensões diferentes, né, sobre essa questão. Na verdade, deixa eu trazer esse elemento. Por quê? Primeiro, deixa eu fazer os pontos em que eu concordo de cara, né, porque isso já ajuda no estabelecimento do canal de comunicação. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho visto colegas falando, principalmente colegas do 2º grau ou eventualmente do 3º grau, né? Falando sobre teoria da imprevisão, estão falando de forma absolutamente equivocada. A compreensão da teoria e eu digo, pensando em colegas também na teoria da imprevisão, na justiça estadual, de 1º grau mesmo, também de forma equivocada. Por quê? Porque quando o magistrado, invocando teoria da previsão, atendendo o pedido de uma parte, faz diminuição, redução de determinadas parcelas, sem garantir contraditório, sem garantir algum tipo de análise, ele, obviamente, não sabe nada da teoria da previsão. Ele simplesmente está se arvorando a querer se substituir à manifestação da vontade das partes e aplicar o direito como ele acha que deve ser. Isso é absolutamente equivocado. Né? E aí, pensando no campo trabalhista, pensar em redução de acordos de forma unilateral pelo magistrado, não há outra expressão para isso. É um absurdo. Ponto. Agora, explicar o que é a teoria da imprevisão. Vou falar agora para o professor de Direito Civil. Né? A teoria da imprevisão está calcada, na verdade, numa construção na base da Lei Fayot, lá do início do século XX, especificamente, calcada na existência de uma equação econômica do contrato que estabelece, nesse ponto, a ideia de créditos e débitos quando se estabelece um negócio jurídico. E eu preciso dizer para você, com todo amor, não é só admiração, com todo o amor do meu coração a ti, que eu tenho uma visão diferenciada em relação à conciliação judicial. A conciliação judicial é um negócio jurídico. É um negócio jurídico de direito material, apenas com a chancela processual. E eu digo isso batendo papo com os processualistas. Eu fiz outro dia também, concordou comigo, na verdade, a gente acabou convergindo o Daniel Neves, o Nelson Neves, né, justamente analisando com o Fred Dier, especificamente, que há um ato processual, que é a chancela. Mas o acordo, a conciliação, é negócio jurídico de direito material, tanto que, e aí eu mostro o que é isso, para não parecer que seja um discurso assim, entreguista, nada disso. Tanto que os acordos são exigíveis, mesmo no período em que o CNJ suspendeu os prazos processuais. Porque o prazo para cumprimento do acordo não é prazo processual. Na verdade, é uma cláusula,
né, em que se realiza um ato material, pagamento, decorrente de um negócio jurídico processual. A ideia, tanto que o prazo para cumprimento de uma sentença, a citação para fazer isso é prazo processual. O cumprimento do acordo é direito material apenas realizado e acompanhado pelo magistrado. Tanto que na suspensão dos prazos do CNJ, o que eu fiz? Continuaram havendo pagamentos, eu continuei expedindo alvará, continuei liberando, dei inclusive meu telefone e meu e-mail para os advogados da região. Olha, se tiver algum processo aqui na vara, pode entrar em contato comigo, que a gente vai adiantar, fazer alvará eletrônico, de uma forma de pensar no jurisdicionado, pensar nos profissionais que estão acompanhando. Então, na verdade, o que é que a gente precisa entender? E isso, eu fiz um debate ontem num seminário sobre direito privado, né? E aí, falando especificamente, que as pessoas precisam entender que teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, discussão sobre onerosidade excessiva, na verdade, não devem ser encaradas como tem sido, como palavras mágicas, né, que permitam a redução do pactuado. Não, definitivamente não. As pessoas parecem que querem aplicar direito como quem estuda defesa da arte das trevas em Hogwarts, né? Como se estivesse no mundo Harry Potter. Vou dizer a palavra mágica e resolveu. Isso é um absurdo. E perceba, por ser negócio jurídico, o acordo tem aplicado nele aquela velha regra milenar do pacta sunt servanda. O acordo é para ser cumprido da forma que se contém. Ou seja, se a empresa diz que estou com dificuldade para cumprir o acordo, por causa da pandemia, isso não torna inexigível o acordo. Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho recomendado e sugerido isso na minha unidade jurisdicional. Está com alguma dificuldade, eu não vou decidir unilateralmente. Não vou decidir liminarmente. Não. Você tem um prazo, você vai cumprir ou não vai cumprir, ok? Está informando que não vai cumprir? Ótimo. Notifico a parte contrária para que se manifeste sobre o pedido, sobre o dado. Por quê? Porque um acordo judicial como um negócio jurídico, ele pensando em teoria geral do direito privado, né? Pensando em dívidas e obrigações, ele não é uma transação, como muitas vezes as pessoas ensinam. Não. Ele é uma novação. Ele é o estabelecimento de uma relação jurídica obrigacional de conteúdo diverso do originalmente pactuado, para extinguir os créditos e débitos da relação de direito material, e a gente passa a cumprir isso. Ele ganha o manto da coisa julgada com a chancela do magistrado, mas nada impede, porque é negócio jurídico processual, né? Porque é um negócio jurídico de direito material chancelado processualmente, que as partes façam outro acordo depois. Rodolfo. A gente precisa, na verdade, e isso é uma coisa para a gente chegar no ponto de convergência, perceber que nesse campo de negociação, nós temos que empoderar os advogados na atuação, notadamente reclamantes. Por quê? Porque se o reclamante disser, não aceito de forma nenhuma a rediscussão, execute-se. Tá, mas veja só, me desculpa, mas veja só. Isso não é teoria da imprevisão. Isso não é teoria da imprevisão. Duas observações sobre o que tu falaste, tá? Primeiro, perfeito. Eu posso até concordar contigo que seja um negócio jurídico enquanto está sendo ajustado entre as partes. Agora, eu não posso simplesmente ignorar que a CLT, porque nós não estamos falando de direito civil, nós estamos falando da CLT, portanto, esse tem que ser o nosso parâmetro. Direito do trabalho e processo... Esse, para mim, é um pressuposto dessa discussão. Direito do trabalho e processo de trabalho tem uma autonomia que precisa ser preservada. Bem, sim, claro. Então, mesmo que eu concorde que há uma negociação, eu não concordo, mas digamos que eu concordasse contigo, que há uma negociação enquanto as partes estão ajustando os termos do acordo. A CLT é muito clara, no momento em que o juiz assina, e é por isso toda a discussão, porque isso implica outras discussões, né, Rodolfo? A discussão sobre se a quitação de contrato é algo à disposição das partes ou é uma consequência do ajuste chancelado judicialmente, etc. Outras questões. Bem, no momento em que o juiz homologa, assina o acordo, bom, aí a natureza jurídica desse ajuste muda. Por disposição expressa da CLT, está lá escrito, o acordo homologado é sentença judicial irrecorrível. Então, me parece que aqui a gente não pode discutir aquilo que está expresso no texto de lei. Então, se está expresso que isso é uma sentença, não pode ser revisada pelo juiz. E aí nós estamos de acordo, não pode ser revisada pelo juiz. Aí tu dizes, bom, mas nada impede que as partes reajustem. Sim, a Justiça do Trabalho sempre fez isso. Isso não é teoria da imprevisão.
Nunca houve, óbvio, não, querida, você não um entendeu. novo acordo Aí digamos que seja uma nova... Talvez você não tenha entendido. A teoria da imprevisão é o fundamento para abrir o canal de comunicação. A teoria da imprevisão... No meu sentir, Rodolfo, é um fundamento completamente dispensável. A Justiça do Trabalho, que está lá desde a década de 40, sempre fez isso. Toda vez que houve uma sentença, resultado de um ajuste entre as partes, e que lá pelas tantas, no decorrer do cumprimento dessa sentença, né? Porque, na verdade, o pagamento do acordo é o cumprimento da sentença. As partes entenderam que queriam repactuar, o juiz chama a audiência, as partes repactuam e uma nova sentença é proferida a partir de um novo ajuste entre as partes. Nós nunca precisamos do direito civil para isso, nós nunca precisamos da teoria da imprevisão para isso. Por que eu estou chamando a atenção disso? Tu podes até dizer, tá, mas isso pode ser decorrência da teoria da imprevisão se isso resultar de um fato extraordinário que mudou a condição de uma das partes. Beleza, o que eu estou te dizendo é, nós não precisamos recorrer ao direito civil e recorrer à teoria da imprevisão para que seja feito um novo acordo no mesmo processo trabalhista. O que nos dá uma pista de que hoje a aplicação da teoria da imprevisão, chamar esse conceito do direito civil para dentro do processo do trabalho e do direito do trabalho, tem um outro significado, que é justamente legitimar esse ato que tu disseste que tu não concorda, que é o juiz, por decisão unilateral, dizer aqui, em vez de 1.000, vai passar a ser 500 por mês. Entende? Mas aí é justamente que, assim, o que não é a teoria da previsão. Estão utilizando, distorcendo a teoria da imprevisão para isso. Mas é isso. Mas é isso, exatamente isso. E talvez, e por isso que eu construí esse raciocínio junto contigo aqui, por quê? Porque eu estou achando, evidentemente, que é natural, eu te conheço, né? Provavelmente você deve estar revoltada com esse pessoal que está distorcendo a teoria da imprevisão. Porque juiz mudar unilateralmente o pactuado, né, simplesmente por causa da pandemia, é distorção da teoria da previsão, porque nós temos, isso é óbvio, nós temos determinadas atividades que não estão sendo afetadas a ponto de imaginar que houve uma mudança da equação econômica do pactuado, né, para invocar a teoria da previsão. Pensar nesse ponto em mercados, em farmácias, em empresas de delivery. Sim, quem está produzindo álcool gel, quem está produzindo luvas, vão ter mudança nos valores do acordo para majorar. Quer dizer, a gente não pensa sobre isso. O que a gente está pensando, desculpa aqui, e pensando é justamente naquele bar que está fechado, naquele restaurante que está fechado, em que o indivíduo, poxa, eu devo, não nego, eu preciso pagar. Mas eu tenho que rediscutir isso. Mas esse é o ponto, Rodolfo, esse é o ponto. A Justiça do Trabalho nunca se fechou a isso. Sem necessidade nenhuma de trazer a teoria da imprevisão ou de tentar, no meu sentir, distorcer a natureza jurídica do que é um acordo trabalhista, porque eu repito para ti, o meu grande problema é que isso tem outras consequências materiais e processuais que vão acabar refletindo essa fragilização do fato de que um acordo judicial homologado é uma sentença e, portanto, faz coisa julgada. Isso tem um preço muito caro para a gente. Pode ter um preço mais caro ainda para novas teorias que vão surgir a partir dessa ideia de fragilização completa do que é a homologação judicial de um acordo. Então, o meu ponto principal aqui é justamente isso. A Justiça do Trabalho nunca se negou a chamar as partes e dizer, vocês não estão satisfeitos, não estão conseguindo, então vamos lá, vamos renegociar. Não tem problema nenhum. E as partes sentam e elas decidem e está tudo certo. Agora, para isso, a gente nunca precisou da teoria da imprevisão. Isso não é aplicação da teoria da imprevisão. Isso é processo do trabalho, isso sempre foi. Essa prática independe da teoria da imprevisão. A questão é simplesmente da noção de fundamento. A prática, a conduta que eu e você fazemos, não depende da teoria da imprevisão. Agora, a teoria da imprevisão, e aí eu estou falando como professor de direito civil, a teoria da imprevisão harmoniza-se para que essa prática seja, na verdade, estimulada. Por quê? Porque há situações em que nós vamos ter em unidade judicial, doutor, tudo bem, pode fazer Bacenjude, eu não tenho dinheiro mesmo. Eu vou estar numa determinada situação em que eu estou querendo verificar, eu estou nesse ponto, dependendo do Corona Voucher, para receber um determinado valor, e desses R$600 eu vou tirar 200 para pagar. Ponto. Então, perceba, esse tipo de negociação, quando a gente vê, às vezes, o pobre junto com o miserável, né, a gente precisa efetivamente ter essa sensibilidade. Eu não estou falando, eu não vou aplicar teoria da imprevisão para os grandes bancos do país. Eu não vou aplicar a teoria da imprevisão para as grandes redes de supermercado. Não faz nenhum sentido. Ao contrário. E nessas circunstâncias,
talvez aí sim, porque perceba, falando normalmente com o professor de direito civil, né? Na construção por exemplo, da cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. A gente às vezes esquece disso. Então, uma situação de força maior pode, aí sim, autorizar o juiz, depois de garantido o contraditório e vivendo efetivamente a situação fática, até mesmo aí relevar a cláusula penal ou a questão da antecipação das parcelas, que é decorrência de lei, né, especificamente. Mas perceba, para uma instituição financeira que chegue para mim dizendo, olha, eu não pude pagar a negócio por causa da pandemia. Eu como? Eu não somente vou executar, não vou somente pensar em situação de condenar, executar a cláusula penal, como não somente talvez condene em ato atentatório à dignidade e justiça. Porque aí é distorção, aí é abuso de direito, aí a mão tem que ser pesada. Mas porque veja só, circunstância, o indivíduo está distorcendo uma situação que pode realmente gerar dificuldades para o pequeno e o médio, mas que para ele não aplicou. Aí é má fé. Má fé tem que ser duramente reprimida, principalmente de demandados que ficam recalcitrantes para o cumprimento de alguma coisa que eles têm condições. Entende? Talvez, sim, claro, Rodolfo, mas veja só. Do Rio Grande do Sul talvez seja diferente da realidade da Bahia. Não, acho que não tanto, mas assim, o meu ponto até é um pouquinho anterior, assim, eu não acho que todos tenham que ser tratados da mesma maneira, mas eu acho, especialmente, né, assim, tu que és professor de direito civil e tal, tem alguns parâmetros que legais, que se a gente se afasta deles, tudo passa a ser permitido, e aí passa a ser uma escolha de quem está ali presidindo a audiência, entende? Então, assim, se a gente admite a teoria da imprevisão nos acordos trabalhistas e faz essa separação, não, porque aqui é uma instituição bancária, então não tem que ter, mas aqui é um pequeno, então pode ter, na verdade, a fragilização que a gente está promovendo no fato de que ali nós temos uma sentença judicial e que, portanto, como tu mesmo disseste, só pode ser alterada por uma nova sentença judicial pela natureza mista ou diferenciada do acordo trabalhista, as partes podem sentar novamente e repactuar, beleza, sem problemas. Agora, no momento em que a gente diz, a teoria da imprevisão pode ser aplicada aqui, ou neste caso pode, nesse caso não pode, a fragilização que a gente impõe ao ordenamento jurídico me parece que tem, assim, um custo muito maior para todas as partes envolvidas. É isso que é o meu ponto, assim. O custo acaba sendo grande porque a gente abre a porta para outras fragilizações. Vou buscar aqui o nosso ponto comum, nosso ponto de concordância, em que a gente está literalmente de braço dado, ou seja, na frase ninguém solta a mão de ninguém. É uma coisa que eu discuti especificamente aí também com outro gaúcho, com o Lênin Streck, aqui, que é justamente a ideia, a gente não pode ficar legitimando um direito de exceção. Não. E aí, perceba, a gente vai discutir tanto da noção da MP 936, quanto a discussão da teoria de previsão. Digamos assim, esse seu receio, esse seu temor, essa sua preocupação, e eu entendo, independente da gente concordar ou não com a situação específica, há uma questão dogmática fundamental, que é justamente essa noção de um justo receio. E eu lembro do ministro Carlos Veloso, naquele congresso da AMB, que foi aí no Rio Grande do Sul, em Gramado, ele dizendo que o único medo que o juiz pode ter é o medo de ter medo. Né? A gente não pode ter medo, né, na nossa aplicação. Mas esse receio, justamente, de abrir exceções para que, superado o período da pandemia, venha-se a querer aplicar também num acordo lá, dizer nesse ponto, olha, não é teoria da imprevisão, isso sim é um precedente perigoso, né? Aqui, o pessoal tá brincando com o latido do cachorro. Né? Pois é, eu tava vendo, não sei o que aconteceu aqui, que esse cara enlouqueceu bem agora na hora da live. Não, mas já parou. Quem sabe faz ao vivo, e live é ao vivo realmente em inglês. Então, estamos ao vivo e nesse momento aplicando muito, refletindo muito. Acho que essa é uma questão que nos é muito importante, né? Aqui, deixa eu mandar um abraço especial para o nosso amigo comum. O Léo Vandelli está aqui participando também. É um cara sensacional, Leandro Fernandes. Tem uma turma maravilhosa aqui que nos acompanha nas redes sociais. Quero aproveitar, já 30 minutos falando, dizer, gente, todo mundo que está aqui, siga aí a professora Valdete Severo aí no Instagram. Eu quero ver o Instagram dela bombado. Eu quero que
24 horas ela me diga assim, quantos seguidores você ganhou, Valdete? Eu quero todo mundo seguindo, porque é uma grande pensadora, é uma pessoa, é uma juíza do trabalho que representa muito o pensamento da magistratura, né? É alguém representativa mesmo. Então, para mim, independente de concordar ou discordar, isso não é. A gente é amigo, a gente tem espaço para debater, nada nos é pertencente, senão nosso pensamento. Então, eu quero que todo mundo siga para conhecer ainda mais o pensamento dessa grande mulher, dessa grande pensadora. Me siga também no R. Pamplona Filho, e essa live a gente vai deixar gravada aqui no Instagram por 24 horas. E eu vou baixar também lá no canal do YouTube para você poder ver e rever quantas vezes for necessário. Olha, o pessoal já está seguindo, viu? Tá todo mundo, o pessoal já está seguindo você e já dizendo a melhor professora, eu também, esse encanto. Siga aí, querida. Siga, já fiz a propaganda, porque eu quero ver todo mundo seguindo a Valdete. Siga aí. Não, acho que é isso aí. Acho que a gente precisa conversar bastante sobre isso, porque eu tava lendo alguns comentários que estavam passando ali, né, Rodolfo? A preocupação que o pessoal tem com a manutenção da empresa, que eu acho que é uma preocupação super razoável, né? Inclusive, me impressiona muito que essa preocupação com a manutenção da empresa não leve algumas pessoas à crítica justamente da forma como a crise está sendo regulada juridicamente pelo Estado, né? Porque se nós pararmos para pensar, não existe nenhuma regra que efetivamente proteja a continuidade da empresa. Não há uma transferência de renda para pagamento dos salários, o que o governo oferece é empréstimo, ou seja, endividamento, que para pequeno e médio empresário é extremamente complicado. Mas assim, no assunto que nos trouxe aqui, eu queria chamar a atenção do pessoal que justamente desse fato, que fragilizar o conceito de coisa julgada que decorre de um acordo judicial homologado pode ter efeitos, inclusive, prejudiciais para quem é empregador, né? Para quem é devedor no direito do trabalho. Acho que tem coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, que quando a gente tem um acordo homologado, a gente está falando de uma dívida reconhecida. A gente não está falando de um valor que saiu. Não, é uma dívida que o próprio devedor reconhece como existente e se compromete a pagar. Esse é o primeiro ponto, né? E aí a aplicação de uma teoria como essa, trazer o direito civil para dentro do direito do processo de trabalho para aplicar uma teoria como essa, pode, num futuro próximo, acabar fragilizando, inclusive, a posição de quem é devedor, né, no processo de trabalho. Me permita reforçar esse argumento, porque é justamente o que eu tenho dizendo, puxando já a brasa para minha sardinha, mas para reforçar o seu argumento. Porque, na verdade, o que está acontecendo, na minha muito modesta opinião, é justamente uma distorção da teoria da imprevisão. Para usar a expressão mais chula, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exato. Se as pessoas coadunam com a distorção da teoria da imprevisão para admitir que unilateralmente o magistrado possa reduzir valores de prestação, daqui a pouco nós vamos ter colega também admitindo a majoração, né? Vai dizer, então, se houve nesse ponto, vou pensar nesse lado. E a teoria da imprevisão, na verdade, é calcada justamente no fato da ideia do cumprimento do pactuado. Ou seja, nesse ponto, é justamente o que está ali pactuado é que deve ser cumprido. E eu digo com absoluta verdade, quero dizer isso 1, 2, 50 milhões de vezes. Se o autor não aceita a repactuação, o juiz não está legitimado a fazer diminuição de aspectiva. A gente tem que pensar e exortar, a gente tem que empoderar na negociação justamente para verificar cada caso concreto. Eu estou falando, obviamente, do principal. Eu não tenho, e aí, claro, pode ser que haja alguma distorção aqui, alguma discordância, né? Mas nesse ponto, os acessórios não, talvez cláusula penal, a questão, às vezes, até mesmo da noção dos juros, a gente pode até pensar em algum tipo de atuação aí do magistrado ou da magistrada, né? Para pensar sempre nessa política sempre inclusiva, né? Da atuação, né? E aí no acessório, mas no principal não. Por quê? Porque é o que está pactuado. Se a gente estimula esse tipo de conduta de reduzir unilateralmente, sem estudo, sem fundamento, simplesmente por um achismo. Eu tenho. Só para. Você sabe que eu faço lives também com o pessoal de direito civil, sublocações. Tem um colega lá da Justiça Comum, lá de São Paulo, que disse: não, é o seguinte, eu vou reduzir as alocações em 30%. E decido. Se ele faz isso unilateralmente, se ele faz isso, analisando a equação econômica do contrato,
verificando a hipótese de situação, estabelecendo outras formas de pagamento, aí é diferente. Mas se ele faz isso, simplesmente estamos invocando, ele está distorcendo a teoria da imprevisão. Porque nessa situação, entenda a situação social, mas daqui a pouco também nós vamos agora fazer uma doutrina brasileira da teoria da imprevisão que vai admitir majoração. E isso é distorção da mesma forma. Concordo plenamente com vocês. Quis reforçar o argumento, porque no debate, o chamado argumento óbvio absurdo, é interessantíssimo para a gente ver as reflexões ou as potenciais consequências de cada conduta, cada posicionamento defende. Então, para mim, eu acho interessantíssimo essa questão. Eu não vou, e digo com liberdade, na minha condição de magistrado, sem estar falando de caso concreto, mas sim de diretriz, não suspendo o pagamento de acordo nenhum. Eu posso, no máximo, como uma provocação, exortar a negociação. Não resolveu, eu vou ter que seguir dentro dessa linha. Por quê? Porque é o pactuado entre as partes. Siga aí, meu amor. Nós estamos há 40 minutos falando, eu quero sempre te ouvir. Eu já falei demais. Me parece que nem mesmo a cláusula penal poderia ser revista assim, né? Porque, na verdade, se ela... discordar disso, mas aí você tem que se ela... Mas aí é o próprio argumento que tu utilizaste, né? Se é parte do que foi pactuado, a chancela judicial, que no meu sentir, mesmo que tu reconheça que há um negócio jurídico antes, transforma isso numa sentença por força da literalidade da CLT, bom, isso é uma cláusula, é um dos termos da decisão judicial definitiva. Para que esse termo da decisão judicial definitiva seja revisto, é possível se houver um novo ajuste. Se não houver um novo ajuste, me parece que ao Poder Judiciário Trabalhista compete simplesmente fazer com que aquele título executivo seja cumprido, na sua integralidade, inclusive na cláusula penal. É um argumento muito interessante e isso realmente deve ser ponderado pelo magistrado justamente porque aí ele está sendo chamado a decidir nas ponderações das partes. Eu estou dizendo que existe fundamento para isso na noção da pré-tarifação de preços e danos. Eu quero, inclusive, talvez voltar à premissa, que pode ser muito interessante ouvir vocês, porque o Rafael da Silva Marques também está participando e está dizendo, olha, crises são inerentes ao capitalismo. Foi um papo delicioso. O meu contato com ele tinha sido pelo Instagram, foi ótimo. Já combinamos de ir comer um churrasco de cordeiro, salvo engano, aí quando eu acabar a pandemia, vai ser um prazer encontrar pessoalmente com todos os colegas gaúchos. Né? Tá aqui, ele está falando de novo aqui. Então, é uma questão interessante. E aí, nesse ponto, né, eu vou fazer a pergunta dele, né? Porque eu achei o máximo também nos comentários. Eu vi o Lauro de Campos, que é do TRT da Segunda, e o próprio Leandro Fernandes, dizendo assim, ó, a teoria da imprevisão é tão forte que até o cachorro está na teoria da imprevisão. Né? E nesse ponto, mas ele na defesa da sua dona. Eu achei o máximo aqui. Ele quis participar do debate. E aí a pergunta, o que é imprevisão para ti? Nós vamos comer aqui o churrasco de ovelha e javali lá. E, ó, eu já estou convidando a Valdete por conta do Rafael também, viu, Rafael? Sabe que vai eu, vai o Rossal, vai todo mundo aí. Eu acho que o Rafael, na verdade, quando ele fala que o capitalismo sempre é crise, ele está revelando o que está por trás dessa tentativa de uso da teoria da imprevisão nos acordos trabalhistas. Na verdade, como sempre, né, quando há uma crise econômica mais aguda, o direito acaba se revelando como um instrumento de manutenção da ordem. E eu acho que é muito sintomático que a teoria da imprevisão tenha surgido como uma ideia para aplicação aos acordos trabalhistas, justamente no momento ou através das empresas que estão pedindo redução dos valores e não das trabalhadoras e trabalhadores que, digamos assim, há muito tempo poderiam ter invocado, né, essa mesma linha de argumentação para exigir majoração dos valores acordados, que, como nós sabemos, são sempre abaixo daquilo que é devido, são sempre... Enfim, a gente sabe, né, Rodolfo? Os acordos trabalhistas não são acordos que contemplam a totalidade sequer do que a empresa reconhece como devido. Então, acho que é um sintoma muito claro. Vou exortar a dialética, porque aí é gostoso fazer uma provocação, é que nunca invocaram a teoria da imprevisão, a clássica, a correta, não a distorção, né? Antes, por quê? Porque a gente talvez
não tenha vivido antes uma pandemia de natureza apocalíptica. Né? Mas mas pensa só, Rodolfo, vivemos situações como aquela, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? De um desastre natural expressamente previsto lá no artigo 20 da Lei 8.036, que é o rompimento de barragem. A gente viveu uma situação como essa, né, em Brumadinho recentemente. Eu não tenho a notícia de que algum advogado trabalhista de trabalhador e trabalhadora tenha invocado a teoria da imprevisão ou a ocorrência desse desastre para dizer, olha, a situação da família piorou muito, é preciso majorar o valor. Aquela situação, pensando em pequenos comerciantes daquela região, poderia, na minha opinião, pensar em aplicar. Se não aplicou ou não, se não sustentou, é outro campo. Mas perceba, nós temos que ir... Mas veja, que tu dizes... Apocalipse. Mas siga aí. Tu dizes que os pequenos comerciantes daquela região. E eu estou falando exatamente dos trabalhadores e trabalhadoras que foram afetados por aquele acidente de trabalho, que não tinha nada de imprevisível no meu sentido, ao contrário, né? Estava completamente previsto, mas que aconteceu e que para as pessoas, na realidade concreta, foi algo inesperado. Mas o que eu quero dizer com isso é o fato de que quem defende o trabalhador e trabalhadora não tem ainda pensado ao longo, né, enfim, das últimas décadas, em invocar essa teoria, em trazê-la para dentro do processo de trabalho, para mim revela muito mais o caráter de conservação e de classe que a Justiça do Trabalho acaba desempenhando do que propriamente um desconhecimento da teoria. E eu insisto, Rodolfo, me parece que essa teoria é desnecessária, porque repactuação nós sempre fizemos com base nas regras da CLT. E como eu disse antes, para mim é muito caro preservar o processo do trabalho e o direito do trabalho, porque quando a gente começa a trazer esses institutos que podem ser muito bons, podem ser muito interessantes do direito civil para dentro do direito e do processo de trabalho sem a necessidade disso, porque tu mesmo disseste na tua fala, é perfeitamente possível chamar uma audiência, repactuar, sem precisar invocar teoria nenhuma do Código Civil. Quando a gente começa a importar, a gente consegue ver com muita clareza que essa importação tem muita coisa por trás disso, né? Que é, inclusive, essa desconfiguração do direito e do processo do trabalho, essa assimilação de uma lógica civilista que pode levar à legitimação do discurso de que nós, afinal de contas, não precisamos de um processo próprio para a justiça do trabalho ou de um direito material diferenciado. E isso me parece que é muito mais caro do que o cuidado que a gente tem que ter para a preservação das condições de sobrevivência, seja da empresa, seja principalmente da trabalhadora e trabalhadora. Então, é por isso que, para mim, eu não consigo assim, me convencer que a teoria da imprevisão seja aplicável ao processo trabalhista, especialmente na situação de acordos trabalhistas. Mas nesse ponto, meu amor, não há problema em ser convencido ou convencida. Dá espaço para que a gente debater e trazer para esse público maravilhoso. A live bombou, nós tivemos aí uma média de, simultaneamente, mais de 200 pessoas, quase 300, e aí depois a gente vê, porque entra, sai, a gente sabe como é disso, ponto, né? E aí o que é interessantíssimo, na verdade, a nossa função é gerar justamente esse debate, e que para mim é maravilhoso, a finalidade da live está plenamente atendida. Me permita só, porque está 45 minutos aí, começa aquele ponto que a live começa a talvez cair, dizer, pessoal, a live vai ficar salva, reiterar, mas vai ficar salva 24 horas aqui no meu perfil, vou fazer o download, talvez já hoje mesmo, já coloco lá no canal Pamplona, eu quero que vocês todos e todas sigam a doutora Valdete Severo, eu quero ver amanhã quantas pessoas entraram a mais no perfil dela, eu quero depois saber, Valdete, porque eu sou seu fã, eu quero realmente ter essa oportunidade desse debate. E, nesse ponto, também me sigam lá. Se vocês tiverem alguma dificuldade para achar o canal no YouTube, me mandem uma mensagem inbox no Instagram, que eu mando para vocês. Vai ser um prazer acompanhar. E, Valdete, a gente tem que dar uma encerrada por causa do tempo do Instagram, mas eu quero falar publicamente da minha admiração por ti. Você sabe, você é uma colega muito querida, você é uma pensadora, você é uma instigadora de reflexão. E, nesse ponto, para mim, é sempre um privilégio bater papo, trocar ideias contigo, né? Só o pessoal pensa, chama o Souto também, eu já mandei mensagem para o Souto Maior, mas até ele responder o WhatsApp, eu vou ver quando é que eu consigo fazer uma live com ele também. Mas que bom fazer contigo. Tá marcado o churrasco de cordeiro, eu, você, o Rafael, o Rodrigo, o Rossal, todo mundo que tiver. Eu quero realmente, assim que tivermos a oportunidade de superar essa pandemia, esse isolamento presencial, ter a oportunidade de rever tantos colegas,
tantas colegas queridas. E eu quero dizer, e aí quase uma mensagem, sabe? Eu costumo repetir com frequência que o único direito verdadeiramente irrenunciável é o direito a ter esperança. E eu digo assim, como algo assim, me identificando com você, que é justamente, eu concordo, a gente não pode deixar esvaziar o campo do direito do trabalho, do processo de trabalho. E mais, desde a reforma trabalhista, ou deforma trabalhista de 2017, nós estávamos vivendo uma situação, né, de, eu não vou dizer esvaziamento, mas de desprestígio, às vezes acadêmico, do campo de vista do direito do trabalho, as pessoas querendo direcionar para o civil, para o processo, para o empresarial. E a gente teve, no momento de pandemia, uma retomada do protagonismo da disciplina jurídica das relações de trabalho, seja no direito material, seja no direito processual. Para mim, eu não pude deixar de sorrir com uma fina ironia quando eu vi pessoas que diziam que tinha que revogar a CLT, querendo aplicar a CLT para resolver determinados problemas, né? Para mim, nesse ponto, a gente passou a ter, não é um renascimento porque ele nunca morreu, mas uma revalorização e uma retomada de protagonismo do direito do trabalho e, digo mais, do processo do trabalho. Porque quando superar a pandemia, vai ser na Justiça do Trabalho que muitos desses conflitos vão ter que ser resolvidos. E que bom que poderão ser resolvidos por colegas valorosos como você, minha querida. Um beijo para você. Vou lhe dar palavras para as suas considerações finais. É o mínimo que a gente possa terminar com a sua palavra e não com a minha. Obrigada, Rodolfo. Eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, obrigada, né, pela oportunidade desse debate, que é sempre muito bom. E, em segundo, assim, para que a gente realmente passe pelo momento que a gente está vivendo agora, eu acho que esse é o principal recado, né? Para a gente passar por esse momento, porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar, como vai se desdobrar. Mas essa aposta no direito social, especialmente no direito do trabalho, tem que ser uma aposta realmente comprometida, né? Mais do que reconhecer, como tu disseste, mais do que reconhecer a importância do direito do trabalho, dos direitos sociais nesse momento de pandemia, a gente precisa voltar a ter compromisso com eles, né? E isso passa por falar criticamente e repudiar mesmo formas de redução de salário, de aumento de jornada, ou, enfim, de retirada de direitos no momento em que as pessoas já estão abaladas em função da possibilidade de morte, de adoecimento e perda de renda. Quer dizer, nós não precisamos somar isso mais desamparo, mais insatisfação, mais insegurança, né? Não é nem insegurança jurídica, eu estou falando de segurança pessoal, de insegurança social, de desamparo mesmo. Então, me parece que essa retomada, e por isso que lives como essa são tão importantes, da importância do direito do trabalho, da ideia de proteção no direito do trabalho, da autonomia do processo do trabalho, das premissas que regem esse campo do direito, é fundamental para o enfrentamento disso que a gente está vivendo. Então, com isso, eu encerro aqui te dizendo que muito obrigada. Se tiver outras oportunidades, vamos debater mais outros assuntos que importem para o mundo do trabalho. Minha querida, como você sabe da minha amizade e admiração, digo publicamente, escolha um novo tema, escolha a nova data e a gente marca uma nova live. Beleza. Um beijo, querida. E um beijo para todos os meus colegas gaúchos, minhas colegas gaúchas. Eu vou voltar ao Rio Grande do Sul assim que a pandemia deixar. Até a próxima.